Olá a todos, muito mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Portanto, voltamos aqui a um vídeo onde eu falo sobre as minhas expectativas de mercado. A dinâmica da inflação já é conhecida por todos vocês. A grande questão agora é se é driven por política monetária ou se por supply chain disruptions, não é? Ou se pelas duas, certo? Há quem esteja de um lado, há quem esteja do outro. Na minha opinião, aquilo que nós estamos a ver é claramente também consequência da política monetária. E eu volto a repetir que nós, ao ameaçarmos constantemente um plano verde de redução de emissões subsidiado por emissão de moeda, nunca iria cair bem em países exportadores ou em que o mix de exportações é extremamente biased para o lado das commodities energéticas, portanto, nomeadamente a Rússia, a Arábia Saudita. Portanto, como é óbvio, eles nunca estariam ok com uma transição para o verde rápida e financiada por política monetária eased, não é? Portanto, aquilo que nós chamamos de impressão de dinheiro, não é? Portanto, das duas uma, ou reduziam o output para fazer subir os preços, ou uma situação destas, na minha opinião, acaba por vir garantir ou tem como objetivo que a Rússia tenha acesso a outros mercados internacionais através do Mar Negro para tentar então a longo prazo conseguir diversificar os seus parceiros de comércio, ter linhas mais eficientes para a exportação de bens que não commodities energéticos ou além das commodities energéticos. Portanto, na minha opinião, isto passa muito por o posicionamento estratégico de longo prazo da Rússia. Acho que aquilo que eles estão à procura é mesmo o reconhecimento oficial da Crimeia por parte da Ucrânia, que é algo que já se está a falar neste momento. Esta é a minha opinião. Vale o que vale, não é? Mas claramente quem ouvisse o discurso no Russia 2021 do ano passado, portanto no final do ano passado, já se falava então nesta questão da transição energética não poder ser feita de forma unilateral e ter que ser feita de forma global, porque na realidade esta transição feita de forma unilateral por parte da Europa e dos Estados Unidos acabaria por deixar um buraco nestes países exportadores de energia. E como é óbvio, isto é um jogo, isto é a teoria de jogos, não é? Eles sabem efetivamente que decisões é que nós podemos tomar, nós decidimos financiar isso através de dinheiro impresso e, consequentemente, vemos respostas do outro lado, não é? Portanto, esta é a minha opinião em relação a isso. Entretanto, esta situação acaba por levar à situação inflacionária que vemos neste momento. Na altura em que a guerra começou, ainda houve pessoas a achar que os bancos centrais não iriam subir as taxas por causa dessa situação. Como é óbvio, isso não poderia acontecer, não é? E, na minha opinião, aquilo que ainda estamos a ver é alguma cautela na comunicação por parte do tightening do Banco Central Europeu. Na minha opinião, porque estão, de certa forma, estão em comunicação com o Fed para garantir que não causam um crash no mercado, não é? Numa altura em que temos os mercados extremamente interconectados, é necessário que a comunicação dos dois bancos centrais seja coordenada, não é? Portanto, eu acho que é isso que está a acontecer, mas entretanto já vimos as yields a 10 anos na Europa subir substancialmente. Temos Portugal, que veio de 0% para 1,8% em muito pouco tempo, a níveis de 2018. A Alemanha, que veio de menos 0,5% para 0,8%. E claramente, se assumirmos uma situação em que não entramos em hiperinflação, e eu já vou explicar porquê, é óbvio que o mercado imobiliário, por exemplo, vai ter que levar uma correção substancial, não é? Num cenário de hiperinflação, o valor nominal destas obrigações é completamente destruído por causa da quebra no valor da moeda, não é? No caso dos imóveis isso não aconteceria, não é? Portanto o imóvel estaria protegido contra um cenário dessa situação. Mas tendo em conta que as taxas estão a subir por causa da expectativa de um tightening monetário, para mantermos então esta credibilidade monetária, a partir deste cenário de hiperinflação pode estar fora da mesa, ou deverá estar fora da mesa, a não ser que isto entre mesmo no caos completo, parece-me que uma das coisas vai ter que partir. Portanto, neste caso,
Estamos a falar, muito provavelmente, do mercado imobiliário, que não pode manter as suas yields líquidas na ordem dos 3%, certo? A não ser que tenhamos outros fatores menos convencionais a levar a uma procura substancial em determinados segmentos do mercado, seja Golden Visas ou isenções fiscais para os suecos, ou seja o que é que for, à partida, assumindo tudo o resto constante, ou assumindo que estas duas variáveis, sem tentar pôr aqui então a questão da idade das pessoas, a pirâmide etária, mas olhando apenas para a 10-year yield e para as yields líquidas nos imóveis, sem considerar aqui sequer a probabilidade de liquidações, do aumento das taxas de esforço e 30 por uma linha, parece-me que o ciclo pode estar a começar a chegar ao fim. Claro que, na minha opinião, e já falei disto várias vezes, acho que vamos entrar então num sistema de duas moedas, mais tarde ou mais cedo. Temos é que, para implementar este sistema, temos que ter credibilidade monetária. Eu acho que estamos a ir nessa direção, mas essa credibilidade monetária vai levar a alguma dor, não é? E eu acho que é isso que nós vamos ver e é isso que estamos a sentir. Entretanto, em termos de cadeias de valor, tornou-se óbvio que tem que haver uma realocação das cadeias de valor, portanto, países africanos, América do Sul, vão tender a ganhar com a situação atual. Não vamos entrar aqui pela questão das sementes e do shortage de comida que pode existir associado aos preços do gás natural usados para fazer fertilizantes. Mas, tentando manter isto relativamente simples, vemos também uma situação em que a extrema-direita começa a subir na Europa. Falámos no final do ano passado que o governo português queria eleições antecipadas exatamente porque tinha noção que este comboio estava a vir. A presença do Centeno em entidades europeias acaba por dar feedback valioso aos políticos portugueses. E, consequentemente, as eleições antecipadas e o chumbo histórico do Orçamento de Estado do ano passado agora já faz um bocadinho mais de sentido, não é? Portanto, o enquadramento é de que realmente foi feito para ser chumbado, criar uma crise política e tentar ganhar as eleições o mais rapidamente possível antes da situação explodir, não é? Foi isso que nós vimos. A situação, entretanto, explodiu um mês depois das eleições em Portugal. E pronto, conseguimos manter um governo mais ou menos ao centro, algo que já não se está a ver em França e muito provavelmente é algo que também vamos verificar em outros países europeus à medida que temos eleições. Portanto, esta parece-me ser a jogada do Putin. Quanto mais tempo a situação se mantiver, maior, mais a agenda política europeia vira na direção oposta. E a verdade é que, na eventualidade do nosso custo de vida começar a subir substancialmente e das taxas de esforço começarem a subir, se calhar o apoio público por certas decisões começa a cair e, consequentemente, as agendas começam a virar na direção dos países que efetivamente produzem estas commodities e que, em alguns casos, por exemplo, o caso da Arábia Saudita, nós falávamos várias vezes que se não fosse o petróleo, os tipos não tinham nada, por isso daqui a uns anos, quando nós não precisarmos mais e energia elétrica e renovável começar a crescer substancialmente em termos de proporção ou ponderação nos países europeus, os sauditas estão lixados. Não é? Como é óbvio, eles têm noção disto e, consequentemente, eles conseguem gerir o output destas commodities que nós precisamos para essa transição. Não é? Portanto, é só isso que nós temos que ter em consideração quando olhamos para este cenário macroeconómico. E pronto, a redução da interdependência de vários países pode levar claramente e deve levar, assumindo que não há um aumento substancial de produtividade e tecnologia no curto prazo, vai levar a um aumento da inflação, mas que eventualmente será offset por um aumento de produtividade substancial associado às novas tecnologias. Claro que, a partir do momento em que o dinheiro se torna mais caro, o funding de novas tecnologias e a propensão a arriscar para desenvolvimento de novos produtos também é mais baixo porque o custo de capital é maior, não é? Portanto, não é por acaso que nos últimos anos tivemos imensas inovações na área da mobilidade elétrica, na área espacial. Portanto, eu acho que
essa inovação vai acabar por ter uma desaceleração. Pronto, em relação aos mercados mais propriamente ditos, o target que dei em novembro e que tenho vindo a comunicar desde essa altura de maio, junho, a altura dos annual meetings e comunicação de buybacks, continua a ser o meu target para estes mercados. A Intel já marcou o annual meeting para dia 12 de maio. Para quem acompanha o Patreon ou algumas das redes em que eu partilho alguma informação mais recorrentemente, sabem a minha opinião sobre a Intel. Portanto, Intel, Netflix depois da annual meeting, Disney, CD Projekt Red, portanto, todas estas empresas continuam a ser empresas que eu acho atrativas. Claro que isto não é nenhuma recomendação de investimento, é apenas a minha opinião. Bem, já agora, aproveito para dizer para darem uma vista de olhos no ZachFind, na página do Instagram, no Twitter e no site. Portanto, é gratuito vocês criarem uma conta com 30% dos alertas, é totalmente gratuito, deem uma vista de olhos. E pronto, espero que tenham gostado do vídeo, considerem dar um gosto e subscreverem e vemos no próximo vídeo.